O ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro tentam aumentar o número de votos e diminuir a vantagem do adversário em determinados segmentos do eleitorado. A gente vai conversar com Len Queiroz, que é cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Geralmente é assim, né, professor? Um candidato tenta ter mais voto e diminuir os votos do adversário, né? Não mudaram essa regra ainda das eleições, né? Olá, bom dia, tudo bem, Colombo? Tudo bom, Stephanie? Exatamente, a tendência deles, inclusive, conforme as pesquisas vão mostrando, né? E as pesquisas, elas mostram apenas tendências, então o ex-presidente Lula está com uma tendência de permanecer à frente, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro está com a tendência de ficar atrás. Então é isso que as pesquisas de intenção de voto mostram, não seria interessante nem observar votos válidos, nem nada disso. Então, conforme essa liderança vai se consolidando, a campanha ela vai se acirrando, né? Ou seja, as estratégias vão ficando mais agressivas, vão tentando mostrar falhas, né, de ambos os lados, e também fazendo algumas comparações, né? O difícil é que muitas vezes essas narrativas criadas elas geram dificuldades para o eleitor, vamos dizer assim, comum, o eleitor leigo, né? Para ele realmente saber se aquela comparação ela faz sentido, mas existe aí uma tendência de acirramento das campanhas, né, no sentido de recrudescer, no sentido de ir mais para o embate, né, enquanto que o ex-presidente Lula está se reunindo com ex-candidatos, né, angariando apoios, o presidente Bolsonaro também se reúne aí com outros apoios, mas a ideia aí é justamente tentar fazer um misto aí da campanha do ex-presidente, como por exemplo a campanha da senadora Simone Tebet, né, tentando alinhar aí algumas propostas, ela mesma já colocou isso, né, e o presidente Jair Bolsonaro segue aí nessa agenda com prefeitos, com governadores, para tentar também aí consolidar o seu apoio. Professor, eu gostaria de ouvi-lo também, uma pergunta que eu tenho feito frequentemente aqui a alguns especialistas que gentilmente nos atendem, onde é que está o público, né? Qual é o alvo desses candidatos daqui para frente? Porque desde o começo das eleições a gente fala, né, do voto já tão consolidado, da situação já tão sedimentada. Quem está com Lula está fechado com Lula, quem está com Bolsonaro me parece que tem pouquíssima intenção também de mudar de voto e os dois chegaram ao segundo turno com pouca margem, né, entre os eleitores da terceira via, dos candidatos da chamada terceira via e aqueles que ficaram de fora do processo também, que por qualquer motivo que seja, não foram às urnas eletrônicas. É com esse público que eles vão falar? Existe a possibilidade realmente de um conseguir tomar votos do outro ou a ideia é tentar, né, desfazer a imagem do adversário para que não vote no outro, mas não necessariamente que vote em mim? Olha, primeiro que terceira via é um pouco complicado falar, porque a gente tem uma eleição aí de duas posições, né? Então fica um pouco difícil. A gente, historicamente, no Brasil, nós tivemos aí um fraco sucesso, vamos dizer assim, da terceira via. Talvez ali com Marina Silva, em 2014, que teve um percentual mais elevado, mas, enfim, depois fica ali o terceiro colocado, margeando 10% a 12%. Então, não necessariamente é uma terceira via, mas é uma terceira colocação consolidada. Com relação a essa disputa desses votos, não é tão simples assim, né? Existem algumas tendências, de acordo com as pesquisas, de uma parte maior do eleitorado de Simone Tebet ir para Lula, né? E uma parte menor ir para o presidente Bolsonaro. A campanha do ex-presidente Lula foca bastante na questão do eleitorado feminino, no eleitorado mais pobre, que justamente pelas clivagens das pesquisas mostra isso. O eleitorado do ex-presidente Lula é um eleitorado um pouco mais pobre, é um eleitorado mais feminino, né? Ou seja, ele está ali dialogando para um público para o qual ele já fez e já promoveu políticas sociais, políticas inclusivas, né? Então a tendência dele é buscar justamente dentro do eleitorado da ex-candidata e senadora Simone Tebet, angariar aquele voto feminino, né? Aquele voto ali por uma identificação. Professor, o senhor sabe que a gente é ansioso por natureza, né? Então, eu queria tentar projetar, fazer um exercício de imaginação aqui e tentar projetar o futuro governo, independentemente de quem vence a eleição. Porque acho que, independentemente de quem vence a eleição, nós teremos um presidente
que vai ser rejeitado por metade da população, basicamente, né? Um pouco menos, evidente, porque ele vai obter a maioria dos votos. Mas vai ser um presidente que vai iniciar um mandato com uma rejeição altíssima, seja ele quem for, não é? Como é que o senhor projeta o dia 1º de janeiro em diante desse ponto de vista do ambiente que o presidente da República, seja ele quem for, vai herdar, sendo rejeitado por metade do país, basicamente? Vamos lá. Necessariamente um voto contrário não seria uma rejeição, né? A rejeição, eu entendi o que você falou. A rejeição aí seria mais no seguinte sentido: eu não aceito esse candidato que foi eleito, vai tudo também depender de como que vai ser a aceitação da derrota. Isso é extremamente importante no processo democrático, a aceitação da derrota, e falar para os eleitores: perdi a eleição, vida que segue, próxima eleição, estamos aí novamente. Nesse sentido, a composição hoje do parlamento, né? Travou, Acho professor. que perdemos contato com ele. A gente vai tentar restabelecer, se for possível, o contato com o professor Len Queiroz, que é cientista político, professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Acho que voltou o contato com o professor. O senhor está ouvindo a gente, professor? Perfeitamente, escuto perfeitamente. Opa, então pode dar continuidade à sua resposta, professor. Travou logo no início. Então, o que eu falava é que no atual composição, né, do Congresso eleito, é um Congresso mais de centro-direita, como sempre foi, né? Quem estuda o sistema político brasileiro já observa há muito tempo que o Congresso brasileiro é um Congresso sempre de centro-direita. Os partidos de esquerda, eles não conseguem fazer maioria, né? Dificilmente conseguem, inclusive, 200 cadeiras. É difícil, né? Então, nesse sentido, um eventual governo do atual presidente Jair Bolsonaro, caso seja reeleito, é um governo que ele vai ter maior tranquilidade nesse sentido, porque ele já tem aí um Congresso onde é majoritariamente dentro da linha ideológica dele. Em compensação, no caso de uma eleição do ex-presidente Lula, fica um pouco mais difícil, mas ele é um hábil negociador e que, na verdade, tanto o governo dele, de primeiro e segundo mandato, ele governou com um Congresso nessa mesma proporção, um Congresso mais centro-direita, né? Então, nesse sentido, e é por isso que a gente chama de presidencialismo de coalizão, porque diferente dos Estados Unidos, onde o presidente de um partido não consegue governar bem um parlamento de outro, no Brasil a gente consegue fazer essa ponte, essa coordenação entre o executivo e o legislativo, né? E tem muitos partidos, vamos dizer assim, da base do centro democrático, que são partidos que aceitam dialogar, aceitam negociar e aceitam compor. Então não seria nada, vamos dizer assim, espantoso que, por exemplo, partidos que hoje estão com o presidente Jair Bolsonaro, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, esses partidos eles migrem para a base de apoio do governo, até porque tem muita coisa a ser feita, tem muita reforma a ser implementada, tem muita coisa a ser discutida. Esses partidos não vão brecar essa agenda. Na verdade, eles vão fazer com que o ex-presidente Lula, que é mais à esquerda, ele venha um pouco mais ao centro para conseguir alinhar, né, essas propostas e conseguir fazer ali uma espécie de meio termo, né, um termo comum que possa alinhar tanto os interesses do partido dele, os interesses também dele, né, como presidente da República, mas também os interesses desse Congresso mais de centro-direita. Então, num eventual governo do ex-presidente Lula, a gente vai ter uma migração, vamos dizer assim, da esquerda para bem mais para o centro. Assim foi com o ex-presidente Fernando Henrique, que também pegou um Congresso mais a centro-direita e também teve que fazer uma migração aí mais ao centro. Assim foi com o ex-presidente Lula, não vejo problema em relação a isso. Então, a diferença é apenas uma questão de método, né? Um eventual governo do ex-presidente Lula vai exigir mais diálogo com o parlamento. Perfeito. Nós conversamos aqui com Len Queiroz, ele é cientista político, professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muitíssimo obrigada pela gentileza de nos atender, viu? Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Ótimo dia para o senhor.